Olá, consciências empreendedoras do capital humano, está no ar Proseando com Marcos Terra e hoje falaremos sobre o desafio de fazer um curta com baixo orçamento. Gratidão a todos que estão participando do nosso programa, pedimos para tocar o sininho, compartilhar, divulgar, porque o programa é em prol do capital humano. E vamos que vamos! Olá, trio do IFB. Olá, tudo bem? Tudo. Gratidão aí pelo convite, falar sobre Onan, pronunciei correto? Sim, o filme que fala sobre a história, a nossa história do Brasil, né? A cultura afro, os afrodescendentes, né? E é isso, então aqui, alunos do IFB... Oi, eu sou a Clara. A Clara, o Arthur e a Mavi, né? E outros que não estão aqui presentes, mas estão participando conosco, né? Desse processo todo. Vamos falar sobre esse filme, Onan, né? Falar da dificuldade, dos desafios, do crescimento para os alunos do IFB. Quando eu falo do IFB, para mim, eu tenho a impressão, tipo, o seguinte, eu nunca vi um dinheiro tão bem investido nos nossos impostos, porque... é uma escola de capacitação, é também faculdade, não é isso? Uhum. E honra, né, os nossos tributos nós pagamos para a CESA, como também tem outros estados, né, que tem outra nomenclatura, mas é o Instituto Federal, né, de Capacitação de Ensino e tudo. Mas vamos lá, o que levou vocês a produzir este filme? A Clara é produtora? Eu sou diretora. Diretora, roteirista, o Arthur, e a Mavi? Diretora. Então são duas diretoras? Sim, isso. Bom, a primeira pergunta como leigo, né? Por que duas diretoras para o filme curta? Bem, inicialmente, no IFB, geralmente quem faz o roteiro é quem dirige. Sim. Mas justamente porque o Arthur ele tá fazendo mestrado e tudo mais, ele achou que ele teria muita coisa para manusear. Uhum. E estar no papel de diretor é muita coisa para manusear, assim. Você certo. Praticamente é responsável por muitas coisas e... enfim, então, assim... A distribuição, né? Fica mais fácil o trabalho, sim, né? Exatamente. Então, aí, a gente meio que conversou entre a nossa equipe e tudo mais, e eu falei, eu me sinto capacitada com bastante tempo para conseguir e tal, e eu como é que é a palavra? Enfim, me candidatei, isso, para trabalhar na direção. E aí, só que eu não senti que eu poderia fazer sozinha, então eu chamei a Mavi para fazer comigo e tal, essa parceria. Sim. E assim, vamos falar de alimento no processo de... vocês estão fazendo esse curso, que estão encerrando agora, correto? Qual é o tempo de duração do curso? Um ano, né? Mas o que levou a fazer esse curso? Qual é a paixão? Ainda tem uma paixão. Não tiver uma paixão arretada, não se faz nada na vida, né? Porque a vida é movida pela energia motriz. Então, o que levou vocês três a fazer esse curso? Quem começa a falar? O Arthur tá caladinho, né? Tá caladinho. Vamos lá, Arthur. Te levou você a fazer esse curso de um ano? Dentro da minha pesquisa, né, na universidade, eu fui me envolvendo cada vez mais com a questão dos quilombos, né? Sim. Das comunidades negras tradicionais, rurais principalmente. E dentro dessas vivências eu comecei a perceber que talvez não, que a universidade ela funcionava muito bem em algumas coisas para pesquisa, mas sim, existia uma barreira muito grande em deixar essa pesquisa acessível de forma democrática. Então eu comecei a refletir com relação a isso. E os nossos trabalhos dentro da universidade, eles são publicados por meio de texto, né? Sim. É o TCC, é a dissertação, é a tese, é o artigo. Dessa forma, eu percebi que o texto ele não é democrático, né? É algo mais orgânico. Sim, e às vezes dentro dessa vivência, nos quilombos e tal, né, nessas comunidades, eu via muita coisa, né? E esse olhar, o ver, o enxergar, me levava para esse campo de reflexão de como que eu ia tornar isso, como é que eu poderia
fazer mais pessoas enxergarem isso que eu estava vendo. E envolver também outras pessoas no processo, na tua inquietação, na tua busca, né? Sim. De não ficar só formatado em TCC, monografia e artigo, mas ir à comunidade, né? Ir para a comunidade. Vamos pedir a Dona Coruja. Dona Coruja, por favor, solta e libera para nós o trailer do filme. É a sua mãe, é o seu orixá, é o Oxum, e ela quis te dizer que você não está sozinha. Emocionante, viu? Eu gostei, né? E mexe com algo que faz parte da dinâmica do ser humano, conjunto de crenças e valores. Nós temos que ter isso muito bem materializado. A gente surta, o mundo está vivendo porque as pessoas estão perdendo seu equilíbrio, seu eixo, as suas raízes, a sua identidade, né? Fale um pouquinho sobre o processo do filme para vocês em termos de aprendizado, porque eu imagino que é algo constante, né? Sim. Por exemplo, os dois já são mais iniciados no candomblé, mas grande parte da nossa equipe não tem experiência com candomblé. Então, acho que foi uma grande experiência para todo mundo, assim, de conhecimento de coisas que a gente não tem muito no nosso dia a dia, principalmente para mim. Tipo assim, é um desafio ser uma mulher que não está nesse meio, dirigir, sabe? Então, eu quis muito pegar as coisas que eu estava absorvendo e colocar na tela da melhor forma que eu posso, sabe? De forma técnica e tudo mais, mais cinematográfica e tal. E eu acho que foi um esforço da equipe inteira, sabe? Enfim, mas foi muito legal. A gente teve a parceria com o terreiro que participou do nosso filme, né? Foi Issé Logum Setome, Qual o nome do terreiro? Issé Logum Setome, é lá de Águas onde? Claras. Águas Claras. Águas Claras. A mãe de santo é a Elvira. Sim. E a gente fez essa parceria e tudo mais. E foi incrível a experiência, assim. A gente participou muito dentro daquela experiência, daquele lugar, pra gente captar da melhor forma que a gente pode. Foi muito incrível. Como é que pode dirigir um filme se você não está inserido no contexto, né? Exatamente. E precisa desse laboratório, dessa vivência, dessa experiência. Exatamente. E o Nan é Caminhos? Caminho. Em Urubá. Em Urubá. Só para identificar, o nome é Ilê Issé Logum Setome, fica aqui em Águas Claras. Sim. E a gente foi muito bem recebido pela casa, né? A gente levou o convite para a Mãe de Santo, para ela ser, de fato, a Mãe de Santo do nosso curta, não ser uma personagem, né, fictícia. Sim. Então, eu ia perguntar se era a personagem do filme, né? A Mãe de Santo, a mãe da realmente a Mãe Elvira, né, no nosso no curta. E outra filha da casa também, que foi outra personagem, né? Que foi a amiga Que é a atriz principal do filme? Não. A protagonista? A melhor amiga dela. Ok. Mas a protagonista também, ela já tem experiência, né? Ela também frequenta, já é do caminho, do terreiro. Então a gente buscou trazer para o curta pessoas que realmente têm essa vivência, pessoas realmente negras, afrodescendentes, pessoas que vivem, né, nessa realidade, nesse contexto, né, com essas vivências, para enriquecer muito mais, né, o nosso curta, a nossa narrativa, né? Porque o audiovisual é isso, ele vem para fortalecer as narrativas, é mais de periferia, o cinema periférico, né? Então a gente trouxe isso para o nosso curta, né? Eu fico imaginando, assim, a questão infelizmente, do orçamento que é muito baixo. Vocês têm que fazer milagre, né? Para acontecer. Eu estava lembrando aqui, enquanto eu estava conversando, né? Eu lembrei daquele filme brasileiro da Carlota Joaquina, que eles pegavam até figurino emprestado, porque não tinha grana. E eu creio que é muito semelhante esse processo, né? Se cria... Tem alguma coisa que vocês podem, assim, falar tem que usar criatividade para isso acontecer, porque não tem dinheiro. E aí, faz como? Porque isso que o brasileiro faz isso, sacode a poeira, tem criatividade, que inclusive tem um livro chamado O Jeito de Ser Brasileiro, que é até um britânico que escreveu esse livro, que ele fala que o brasileiro tem uma criatividade fora do comum, é tanta criatividade que até para maracutaia também dá problema, né, na maracutaia. Mas isso é tipo da nossa cultura, nós damos aquele jeitinho, mesmo com, né, o orçamento nesse tamanhozinho, né, mas fazemos milagre. Um curta, dentro da nomenclatura do cinema, do festival, tudo, são quantos minutos no máximo? 15 minutos. 15 minutos? 20, 15. 15, certo. Não? E vocês já tiveram conhecimento de algum curta que já foi feito pelo Brasil afora, todo aquele trabalho, que é o trabalho de vocês, com toda dificuldade, com orçamento baixo, e teve um acesso ao espaço de uma premiação que deu aquele bloom?
Assim, eu vou citar um. Sim. Do Ardilei Queiroz, que é um cineasta da Ceilândia. Eu não sei muito bem a questão do orçamento, né? Mas por ele ser um cineasta da periferia, da Ceilândia, né? Que fez vários filmes, vários curtas. E que atualmente o filme dele tá, sei lá, indo pra França, sabe? Pra Cannes. Poxa, que legal. Competindo a vários festivais muito importantes, né? Internacionais e nacionais. Sim. E também do FB, muitos colegas que ganharam muitos festivais. Olha aí. Né, com seus curtas que saíram do FB, que semestres atrás nem tinha orçamento para os alunos. Era feito no cinema de guerrilha mesmo, todo mundo juntando forças de vontade e produzindo. E o curso ele é um curso técnico, mas tem perspectiva no próprio IF, né, de se tornar um curso de nível superior, um curso tecnólogo. Sim, eles já estão que vai ser muito bom para dar continuidade ao Sim. trabalho de vocês. Sim. Você citou, Arthur, você já tem uma graduação, porque você falou que não tem uma cadeira. Qual a sua graduação? Sou formado em museologia. Legal. E vocês, meninas? Eu estou fazendo artes cênicas na UNB. Na UNB. Isso. E a Mav? Eu comecei na geografia, licenciatura em geografia, tranquei e fui pro audiovisual. Tá certo. Né? Eu fico imaginando esse processo de cocriação. Tem aquela atriz famosa, bom, me deu um branco aqui agora, mas enfim, uma comediante que ela foi premiada. Então, esse próprio livro, O Jeito de Ser Brasileiro, que é uma abordagem, como nós somos criativos, não é Marita Severa não, mas enfim, a que fez o personagem, a mulher do padeiro do Alta Compadecida, me deu um branco aqui agora. Mas assim, ela fala, é comediante. Eu sei quem me deu um mas branco aqui agora, mas nome. enfim. Dona Coruja, nos auxilia, Dona Coruja. Denise Fraga, Dona Cruz é fenomenal, né? Então, ela fala algo tão significativo, ela fala que essa plasticidade, ela nunca repetir, nunca ir no script daquele estilo de comediante, foi justamente a vivência orgânica em São Paulo, de bater perna de metrô, de fila de ônibus, e aquele espírito de observadora, né? Que isso tornou ela uma atriz que não falta papéis, não falta convite, essa plasticidade. Então eu fico imaginando como fazer, como criar uma história, como criar um roteiro, como dirigir um trabalho em cima de uma temática que é comum no Brasil, a questão dos afrodescendentes, todas as dificuldades, mas fazer algo diferente. Assim, eu fico pensando assim, o processo de vocês de criação, com toda a equipe trabalhando, como é que é isso? Você quer falar de como foi para criar? O roteiro, ele, igual eu falei, ele nasce de várias experiências, assim. Primeiro que eu não vou falar, essa história é inspirada em algo que aconteceu. Mas é muito mais de uma necessidade de falar sobre determinado assunto. Sim. Não importa muito, assim, a narrativa, mas que esse assunto esteja ali, sabe? Que eu acho que é a questão da temática dos terreiros. Porque essa escuta ativa de ouvir os outros é que dá o caldo, né? De ser o mais fiel possível na materialização daquela ideia. Porque muitas vezes a direção se perde, tem uma ideia boa, mas na hora de materializar o filme, né, ou a novela, seja o que for, não é bem aquilo, não é bem esse processo. Né? Porque... Vai terminar? É porque tem coisas que são bem marcadas, né, no roteiro. Por exemplo, se você fala de um orixá, existe uma forma de representar aquele orixá. E não tem muito para onde correr. Então, parte disso, eu queria inserir alguns elementos assim da cultura afro-brasileira por questões óbvias, assim, no meu ponto de vista, quando a gente fala de intolerância religiosa, racismo religioso. E eu percebo que dentro do Brasil, as comunidades de matriz africana, as comunidades de terreiro, elas sofrem bastante assim com isso, né? E quando você percebe que as comunidades de matriz africana, elas sofrem esse racismo religioso por total ignorância, entendeu? Porque é uma forma de demonizar essas religiões, é muito, dentro da nossa sociedade, isso é muito enraizado, dentro da questão do racismo, né? Então, tipo, a gente olha e quando você percebe, né, se percebe dentro desses espaços, dos terreiros, você desconstrói toda essa visão cristianizada que colocaram dentro da sua cabeça, demonizaram. Né? Demonizaram, que falaram que era coisa do diabo, mas quando você vivencia, você percebe, nossa, é isso aqui? É uma coisa, sabe, tão orgânica, tão natural, tão bonita, assim. E as pessoas estão falando. E até quando fala disso. A questão da manifestação dos orixás nos terreiros, né? É o divino, é o sagrado se manifestando, né? naquele recinto divino. Nós tivemos aqui, estava até comentando no intervalo,
que um dos programas do Proseando foi intolerância religiosa. E eu até brinquei, de todas as entrevistas, foram assim, bem lúdico, bem solto, mas essa entrevista com duas pessoas, um pai de santo e outro advogado da OAB que veio falar sobre a temática do preconceito, pegou fogo aqui no programa. Não teve nada lúdico, era todo mundo falando dessa questão da intolerância mesmo, da ignorância. Sim. Então assim, o papel social que ONAM proporciona para trazer uma reflexão, que caminhos, né? O que são caminhos, né? O caminho que todos nós temos no desenvolvimento e essa questão da liberdade, cada um tem o seu direito de manifestar a sua fé, de buscar o seu caminho. E o papel do cinema, seja curto, médio ou longa, né, de trazer para a sociedade essa contribuição de uma reflexão. Porque se a gente não trabalha a reflexão, o que está acontecendo agora no Oriente Médio? Né? Uma coisa assim, sem lógica, né? Nem só no Oriente Médio, mas a intolerância religiosa, a falta do conhecimento, os elementos do preconceito. Aquela velha história que até para comer manga com leite era proibido no passado, né? Porque criou-se todo um estigma, criou um mito. Por quê? Porque era uma forma dos nossos irmãos afrodescendentes não ter acesso ao leite. Aí cria-se o mito que leite com manga é prejudicial. Quer dizer, coisas tão simples. Aí eu pergunto, existe uma tomada de consciência, é uma pergunta genérica, para todo mundo que produz arte, seja o teatro, cinema e tudo, dessa tomada de consciência, porque isso é muito importante. Porque a alienação está aí, viu? Daqui a pouco a gente começa a voltar de novo a matar em nome de Deus, se é que não estamos matando por aí afora. Então, o papel que vocês estão fazendo enquanto alunos, grandes profissionais, um exercício, né? Quero isso aqui daqui 5 anos, 10 anos, encontrar vocês já dirigindo filmes por aí afora, viajando, festival. Vocês foram lá no Proseando com o Marcos Terra, lembra? Então, isso eu estou falando assim, brincando, mas é um processo de construção que quando a gente busca, que é caminho, de novo, a tradição do curta-metragem, são os caminhos que a vida oferece. Sim. Vocês pararam para pensar nessas perspectivas do futuro? Hoje é apenas um curta, dentro de uma escola técnica, mas e amanhã? Fruto desse resultado. O amanhã é focado no presente. Sim, o curta é justamente uma atividade do IF, justamente porque a gente ganha toda a nossa experiência com cinema ali, sabe? Então, tipo assim, a gente chega com uma base histórica e tal do primeiro semestre, e no semestre de finalização pega a câmera e vai. Sim, e faz, exatamente. Então, assim, a experiência de produzir com baixo orçamento, experiência de estar com os equipamentos, de se relacionar com as atrizes, tudo isso a gente capta em um projeto só. Eu acho muito interessante. Certo. Assim. Vocês têm alguma referência que inspira? Porque dentro da estrutura do psiquismo humano, de crescimento e desenvolvimento, tem que ter parâmetros. Uma criança, ela vai receber uma educação de base de referência, de um bom pai, de uma boa mãe, ou seja, alguém que represente o pai, que represente a mãe, seja o avô, seja o tio, seja um casal que adote. Então, dentro dessa criação, desse processo, vocês como roteiristas, trabalhando com direção, tem alguns profissionais que inspiram vocês a fazer o que estão fazendo? Sim. Já pararam para pensar sobre isso? Porque tem, talvez vocês não tenham de forma consciente. Né? Isso é aquele brasileiro que ganhou vários prêmios, fez vários filmes, o Central do Brasil, tem aquele no Rio de Janeiro também. Walter Salles, Dona Coruja é terrível, ela é maravilhosa, né? Então, te inspira? Sim. O que mais inspira? Atualmente eu ando explorando outros cinemas, né? Sim. Então, depois de mergulhar muito no cinema nacional, eu comecei a ir para o cinema do continente africano. E acho que hoje um nome que me inspira muito dentro do continente africano, Ousmane Sembene. Olha só, legal. Então, Walter Salles. Cara, quando você vê a abertura do filme do Walter Salles, não tem como, prende. Então, eu acho que nós precisamos de parâmetros, seja a representação masculino, feminino, de grandes profissionais que nos inspiram, porque a gente termina seguindo o caminho deles. Vamos pedir a Dona Coruja para liberar o comercial? Dona Coruja, libera o comercial para nós, por favor. Olá, empreendedores do capital humano, ativistas sociais e humanistas. Eu sou Eliane Colado, voluntária deste programa maravilhoso que valoriza a gente que faz e acredita no mundo melhor e mais justo. Venho convidá-los a participarem de uma rifa simbólica para mantermos o programa no ar. Dona Coruja, quais são os prêmios? Produtos personalizados do programa. Caneca, garrafa de água, toalha de rosto, boné, bolsa alternativa para fazer compras, chaveiro, caneta, um livro surpresa, R$300 e muitas guloseimas veganas.
Para participar, entre em contato pelo WhatsApp 619-96650909 e diga: quero ser voluntário do programa Proseando com Marcos Terra e participar da rifa. Dona Coruja acabou de piar no meu ouvido e disse que vocês terão uma grande surpresa ao fazerem contato com o programa. Participe! E vamos que vamos! Obrigado, Eliane Colado. Acho que vocês conhecem a Eliane Colado, né? Ela é voluntária, ela trabalha com a gente, ela é gente que faz, né? Obrigado, Eliane Colado, divulgando a nossa rifa, que mantém o nosso programa funcionando, proseando, já estamos na 9ª temporada, como também, né, nós estamos com um novo projeto, levar as palestras sobre como descascar a cebola e trabalhar os As da psicologia, da terapia e o Guiana. Tudo isso, gente, é para trazer fundos. Da mesma forma que vocês têm dificuldade do orçamento baixo, né, nós também fazemos isso para o Proseando continuar proseando aí pelo Brasil afora. Mas eu andei sabendo que Eliane Colado vai casar com um bilionário, Elon Musk, acho que é isso, né? Então não vai ter problema para nós nas futuras produções. Gente, vamos lá. Vamos para as nossas perguntas importantes para falar sobre esse processo todo. Vamos lá, quem que vai responder essa primeira pergunta? Essa pergunta ela veio... O que inspirou vocês a produzirem o curta? E qual o objetivo que vocês tinham em mente com o filme? É o nosso Igor Evangelista de Brasília. Obrigado, Igor. Eu acho que... Indiretamente já responderam, mas vamos complementar, né? É uma necessidade, é um trabalho social? Necessidade, vontade de falar dos povos de terreiro e, consequentemente, aprender mais. Eu acho que quanto mais a gente... E eu acho que é uma oportunidade também, quando você se lança assim, quando eu escrevi o roteiro, eu tinha em mente, né, as pessoas que eu queria falar, os lugares onde eu queria, né, tentar acessar. E quando a gente se fechou em um grupo para executar, foi tipo, tudo começou a dar certo e a gente teve a oportunidade de gravar dentro de uma casa de candomblé. Os processos começaram a fluir de maneira orgânica. Por exemplo, a gente tinha um grande desafio em retratar o Xum, né? Por quê? Por toda a questão da indumentária, da roupa, né, dos paramentos de Oxum. É uma grande responsabilidade também, Sim. E a personagem ela é devota, né? Ou seja, a guardiã, a mentora, o santo, né? É o Xum, né? Ficou muito claro isso no trailer, né? Qual é a justificativa do UFB que dá para ter um orçamento tão baixo para os alunos fazerem produções de filme? Realmente é muito baixo. Assim, a estrutura do IF, do Recanto, né? Porque, tipo assim, não é só o nosso curta, tem mais pois exatamente, né? Então, assim, já é um pouco dinheiro que eles têm que dividir em mais pouco dinheiro e aí a gente acaba tendo que trabalhar com, que nem que você falou, pedir emprestado uma roupa aqui, vamos fazer uma parceria igual a com tal Joaquina, empresa. O filme, né? Sim. Marieta Severo, lembrei agora. Mas assim, olha só, eu fiquei pensando quando a pessoa mandou essa pergunta, Carla Menezes de Brasília, obrigado, Carla. Eu fiquei pensando, será que não é uma questão cultural? Será que é uma questão... Será que, assim, toda a direção do IF, né, eles têm conhecimento que o orçamento é baixo e vocês têm que fazer milagre? Ou isso faz parte de um processo realmente assim, olha, se vira nos 30, igual esses cursos de empreendedorismo, né? A atividade é essa, o desafio é esse, vão lá vender balinha na porta do banco, algo assim, né? Se vira, você tem que mostrar que vocês são capazes. Porque se chegasse um orçamento alto para vocês fazerem um filme, será que haveria um desafio maior enquanto aluno? Porque vocês são um papel de alunos. Eu acredito que é para também ter um pouco dessa perspectiva dos alunos correrem atrás e ter matérias voltadas para captação, né? Para a gente conseguir fazer um projeto, se inscrever para um SEAC, né? Como agente cultural e conseguir recursos do FAC, de leis que incentivam, de LICs, né? Que incentivam ao audiovisual, ao cultural. E também visando que no nosso atual governo, né, que é algo recente, então os institutos federais e as universidades estão se estruturando agora, né, voltando. E depois de toda uma paralisação geral, exatamente, né, de cortes, na cultura, de forma geral, cortes de tudo. Né, de tetos, de gastos, então acho que o Instituto sofreu um pouco com isso. No entanto, que os alunos do semestre anterior, como eu falei, não tinham nenhum orçamento, né? Agora a gente teve essa oportunidade de ter. Mas assim, eu não tinha pensado, eu acho legal dos bastidores, que essa conversa informal e tudo, porque vem os insights, porque assim, se vocês tivessem uma verba como país de primeiro mundo, tem uma amiga minha que trabalha numa escola dos Estados Unidos, quando ela fala da escola, eu falei, isso não existe.
Pensando aqui no Brasil, apesar que já melhorou bastante. Mas se vocês têm uma verba significativa para fazer uma produção, cadê o desafio de crescer? Porque aí nós temos um amiguinho que toma um chazinho conosco, às 17 horas, o Pretinho, que é o Sócrates, que ele fala, uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Então vocês têm um desafio, se vira nos 30, tem que produzir, tem que acontecer, e aí, né? É essa força coletiva também, né? Sim. Tanto dos povos originários, quilombolas, que vivem coletiva, a gente também se vê nesse lugar de juntar forças para poder conseguir fazer algo comum. Sim. Então é um fazendo uma coisa, outro fazendo outra. Ou a gente chama nosso parceiro, nossa família, nossos amigos e captando recursos e cada um sabe fazer uma coisa, cada um vai fazendo. E é assim que a gente constrói, né? E os desafios não é só o orçamento, né? Porque tem toda a habilidade por trás disso. Então, às vezes, até quando você tem um grande orçamento, tem muitos desafios durante a produção e tal, que deixa o processo louco. Mas quando é baixo orçamento, a coisa complica pior. Mais ainda, né? Olha aí, a Ana Maria pedindo para nós elucidá-la sobre se existe no Brasil curtas que tiveram um orçamento tão baixo como o do UFB e foram premiados em festivais. Vocês têm conhecimento, assim, de aquela verba minúscula, mas por incrível que pareça, foi tão bem feito o roteiro, foi tão bem a direção da proposta do curta, que ganhou uma premiação. Vocês têm conhecimento de... Assim, comparado com o orçamento do IFB, não existe. Assim. Ah, não existe? Não existe. Eu acredito que exista, sim, porque quando a gente fala de fazer cinema, a gente não fala só das universidades e dos institutos, a gente fala da galera da periferia, da galera dos povos originários que tá lá, né? As comunidades indígenas que também fazem cinema, que também estão ali com o seu celular. A gente pode fazer cinema não só com uma câmera muito foda, caríssima, a gente pode fazer cinema com celular, sabe? Sim, mas cinema realmente de várias formas. Sim, sim. O nosso orçamento foi R$2.000. Então, assim... Pois é, eu não queria perguntar não, mas não, vocês terminaram falando, né? Não, eu sei. Eu já sabia assim por alto. A Dona Coruja soprou no meu ouvido. Falei, mas, nossa, o que faz com 2.000? Sim. Sim. Exatamente, o que faz. É muito pouco. A nossa sorte é que a gente teve apoio com os equipamentos do IF, alguns equipamentos do IF, né? Que nem todos suprem a nossa necessidade de produzir, né? O nosso curta. Porque a gente gravou cenas na cachoeira, né? Sim. Mas vou dar uma dica para vocês. O próximo curta como desafio, procure Coruja Produções, né? Faz uma parceria com a Coruja Produções. Bom, a próxima pergunta é Francisca Menezes. Ela faz uma pergunta muito interessante. Por que, se é que tem, a gente sabe indiretamente, mas assim, existem estudos que apontam a dificuldade de criar curtas com essas temáticas de periferia? Tem estudos que apontam isso. Por que as pessoas têm dificuldade de captar? Você vê tanto besterol, você vê tanta futilidade, tantos filmes, Sessão da Tarde, eu falei, caramba, como é que gasta tanto dinheiro com lixo, que não agrega valores, não traz uma reflexão profunda, seja da periferia, seja ou qualquer organização marginalizada pela pseudo-sociedade aristocrática que diz que, enfim... Tem estudo que fala sobre isso? Eu acho que, assim... Ouvindo preconceito mesmo nosso. É um projeto há muito tempo. Acho que desde o nosso processo de colonização, né, do nosso apagamento dos povos indígenas, quilombolas. E quando a gente fala dos povos, a gente vê que esses povos que sobreviveram, eles estão nas favelas, eles estão nas periferias, eles estão na margem da sociedade. Então, acho que isso é um fruto de um apagamento. E agora que a gente está, né, nesse processo de retomada, né? E a gente agora está vendo os povos indígenas nas telas, a gente está vendo o povo preto nas telas, né? Não só o povo preto, mas a galera mais de periferia, mas aí eu faço uma pergunta. E agora sim a gente consegue mostrar nossas narrativas nas telas. Sim. A gente agora tem cotas, a gente tem leis que incentivam projetos para pessoas afro-indígenas, voltados para pessoas afro-indígenas. Então, agora que a gente consegue ver nas telas. Retornar à década de 80, onde grandes atrizes e atores que já se foram negros e falaram sempre que no passado, na novela, de uma forma geral, papel de escrava, papel de jardineira e tudo. Agora eu pergunto, o IF com todas essas possibilidades de mudança, ele ajuda a mudar esse cenário hoje, como você acabou de falar indiretamente aí, de fazer essa mudança, porque tem que ter traços europeus para ganhar grandes papéis na novela, no filme e tudo. Esse trabalho de base, de comunidade, está mudando essa cultura, está trazendo espaços? Sim, qual a opinião de vocês? Eu acho que a juventude atual, ela
tá vindo muito forte, né? A juventude de periferia, a juventude preta, indígena, ela tá vindo se impondo, tá vindo se fortalecendo cada vez mais. Tá tendo uma mudança, maturidade política, social, política, sim, né? De sim, se envolver mais com essas questões, e eu acho que é muito importante a gente um trabalho de base. Eu tenho uma amiga que ela é escritora, Neuza Maria, e ela é psicóloga e escritora, e pelo fato de o companheiro ser negro, isso, assim, toda uma convivência com ele, ela foi observando a vulnerabilidade, a falta de espaço. Tem que ter um livro chamado A Princesinha Negra, e o impacto que esse livro dá, porque ela vai nas escolas, ministra palestra e tudo, e ela observa o seguinte: precisa de elementos na sociedade para trazer essa reflexão, para trazer mudança, porque senão fica repetido o script. Sim, Só consegue papel quem é branquinho, quem tem traço europeu e assim por diante. E a gente tem que ir atrás mesmo, tem que cobrar das instituições, a gente tem que levar nossos direitos. Então, podemos dizer que atualmente, né, nesse cenário que nós estamos vivendo no Brasil, nós estamos tendo um espaço maior para essas injustiças. Estou voltando à década de 80. Assim, tá vendo mudança para esse processo? Eu acredito que tá vendo mudança, sim, até porque a gente agora tem leis, né? Sim. Leis muito rígidas. Sim. Que, tanto de racismo, preconceito, né? Intolerâncias, que estão aí, são funcionais algumas vezes, né? Então a gente tem esse resguardo de cobrar. Então a gente tem que cobrar tanto os institutos, falar, olha, a gente quer isso, a gente tá aqui, existe, a gente precisa disso. Então, o nosso papel quanto alunos, né, é também cobrar da instituição, né? Sim. Para que fomente mesmo essa economia criativa, inclusiva, solidária. Acho e saber que todos temos direito, temos que ter espaço na sociedade e lutar pelos nossos direitos. Total. Né? E salve os Zumbi dos Palmares, né? E tantos outros. Salve Chica da Silva e tantos outros. Bom, chegou a hora da Dona Coruja lançar aquela pergunta, o olho do furacão. Dona Coruja, o que nós temos para perguntar para esses três jovens? Aquela pergunta que tira o eixo, que tira o centramento, que o povo fica assim quieto. Olha, cuidado que a Dona cuidado que a Dona Coruja vai perguntar, vai colocar muito na intimidade. Mas a pergunta do olho do furacão, gente, é uma coisa caótica que acontece em todas as organizações, que é justamente assim, as organizações precisam produzir de acordo com o objetivo delas. E nas relações interpessoais, nós temos pessoas de diversas idades. Temos pessoas de 80 anos que não têm nenhuma maturidade, por incrível que pareça. E temos muito jovens, com aqueles mais vividos e tudo. A pergunta é genérica, não é especialmente para vocês. Mas essa mistura de pessoas mais vividas, com menos vivida, com pouca experiência, com mais experiência, não quer dizer que a pessoa muito jovem não tenha maturidade. Toda regra tem que fazer exceções. Mas esse processo de produção, vocês passaram por alguma dificuldade dentro de relações interpessoais que não é fácil, até chegar ao ponto de conclusão? Porque são cabeças pensantes, cada um tem uma forma de ver, de observar, e muitas vezes a falta de maturidade prejudica muito a concretização de qualquer trabalho, seja qual for o trabalho. Qual é a experiência de vocês nesse um ano, né? Vamos dizer assim, fechando agora no ano de experiência, discussão em sala de aula, né? Discordância, como é que funciona isso? Eu acho que a divergência... Eu gostei da expressão dela, eu trabalho com a comunicação, com a linguagem não verbal. Vai falando, tem coisa aí, viu? Eu acho que a divergência, ela tem que existir, ela é importante, né? Os conflitos. E existe sim, tanto com os professores, quanto com os alunos, quanto no nosso curta, né? Porque é isso, acho que cada um tem uma vivência diferente. É um desafio. Né? Eu, como mulher afro-indígena, tenho a minha vivência, a Clara, como mulher branca, tem a dela. E o Arthur, roteirista, então é isso. Você perguntou no início, né? Para vocês serem diretoras, né? O Arthur me escolheu eu, escolheu a Clara. A gente dividiu nessa função. E rola muito isso que o roteirista, quando ele entrega o seu roteiro pra... É tipo um bebê, né? Pra direção, ele tem que desapegar, falar, tudo bem, é meu roteiro, mas assim, sabendo que pode ter coisas alteradas, complementadas, mudadas. E tudo bem também, a gente tá ali pra construir junto, né? Então... até porque o roteiro é uma coisa muito viva. Sim, tipo assim, que ele termina até a edição. Você tá falando isso, claro, eu lembrei de uma peça que eu escrevi na época, que um amigo nosso dirigiu, o Mauro Vieira. E eu falei assim, mas eu não coloquei isso, eu criei uma coisa, criando outra, era muito engraçado. Eu falei, não, Marco, tem que ter mais pimenta, era Gira, Gira, capoeira brasileira, humanizando o mundo afora. Parecia um samba enredo do Rio de Janeiro. Mas era temática para falar sobre o universo da capoeira. Eu falei, mas eu não criei isso. Eu falei, mas precisa. Aí começava a discussão. Um criava, né, o outro dirigia. Então, assim, é um casamento. Sim. É um casamento. E justamente essa falta de maturidade nas equipes pode até prejudicar um projeto. Que bom que o de vocês estão em andamento.
dia 13, eu não 14... sinto que a diferença de idade fez com que ficasse desandado, assim. Sinto que todo mundo da nossa equipe foi bem maduro e tratou como um trabalho profissional e não só como um trabalho escolar, sabe? Eu acho que ter essa consciência é muito importante. E cada um que vem de um universo diferente, né? Então se complementam. Total, as diferenças, elas se complementam, total. né? Se a pessoa está aberta a escutar e aberta a falar e ajudar e tal, eu acho que a relação fica muito bem mais confortável, assim, apesar das dificuldades e tudo mais. Bom, gente, e aí? Como é que tá a campanha? Bora falar agora de din-din. Como é que tá o din-din? Tô sabendo que a Eliane Colado, que faz parte também da equipe, tá marcando umas férias em Fernando de Noronha, nas praias de Fernando de Noronha, mediante aí Então eu pedi ao Dona Coruja, aos telespectadores, bora ajudar, vamos colocar aí o QR Code, né, para as pessoas fazerem doações, porque precisa. A gente arroba o nosso Instagram, curta.ona, o nosso Instagram do nosso curta. Da mostra, qual é o Instagram da mostra? Da mostra é Cinema. Cinema. Arroba Cinema. Vai ter música, a gente vai ter vendinha, vai ter muita coisa. Vai ter feirinha de artesanato, vai ter danças musicais, inclusive a Clara tá na programação, vai cantar. Ela canta? Ela canta. Sou cantora, primeiramente. Dona Cigarra, né? Temos artistas também. Eu também faço parte desse grupo de cultura popular. Inclusive, antes de vir pra cá, eu tava do Coco do Bem, Sambadeiras de Roda. E é isso, quem puder fortalecer, ajudar, seguir também, né? Compartilhar. Sim. Mas assim, vou dar um conselho para vocês, mediante as experiências, já há muito tempo que eu já uso Minâncora, e vou falar uma coisa para vocês, esse período é muito fértil. Esse período que vocês estão vivenciando, aproveitem o máximo, que daqui 10, 15, 20 anos vocês vão lembrar, no Recanto das Emas, no IF, correndo lá da ONA, correção, né, caminhos, né, e isso é muito orgânico, porque chega uma hora, Arthur, que vamos fechar os olhos pela última vez, Clara e Mavi, e respirar pela última vez. E se possível cantar aquela musiquinha do, acho que é o Skank, me corrige, Dona Coruja. Valeu a pena, é Skank? O Rapa. Então assim, porque vocês estão vivendo o período mais fértil. Essa que é a verdade. Esse período acadêmico, né, ele é único. Aproveitem. Né, todo esse universo, porque vai chegar um momento que a vida é um mosaico, é um retrato de todo um processo de construção, com 60, com 70, com 80, valeu a pena, né? Eu somei, eu agreguei, né? Nos pequenos pedacinhos que a vida vai nos oferecendo. Lembrei. O mal do alemão não me pegou ainda. Clara, aqui uma pequena lembrança. Valeu, obrigada. Lembrança. O Arthur. Posso abrir já? Pode, Arthur e a Mavi. Uma pequena lembrança. Uma canequinha do programa, tem algumas guloseimas veganas. Que chique. A Dona Coruja é vegana, então a gente aproveita, né? Que a Dona Coruja nos inspirou. Até a barinha caiu, né? Isso. A Dona Coruja nos inspirou. E tem um recadinho do coração, né? Para incentivar essa trajetória de vocês, que é muito bonita, né? E sempre reforçando, eu tive grandes mestres na minha formação acadêmica, mestras, né? Que até hoje eu guardo. E vocês já são mestres, porque estão permeando o caminho, como fala na tradução do próprio filme, caminhos, né? Sim. Ou não é caminhos, né? Posso finalizar com agradecimentos? Claro. Então tá, antes de finalizar eu quero agradecer muito o nosso elenco que não pôde estar aqui hoje, né? Que a gente está representando. A Juliana, que é essa modelo de roda, que é uma das protagonistas também. A Amanda, a mãe Elvira e a Giovana, que sem eles não seria possível, porque é esse baixo orçamento, né? Então vieram de forma totalmente assim, abertos a aprender, abertos a contribuir. Voluntário, e foi lindo, assim, porque retratar a vivência dessas pessoas que fizeram parte do elenco, são o que elas vivem. Então, pra gente é muito importante trazer essa narrativa com pessoas que realmente têm essa vivência. Então, agradecer. Tá, e só uma dúvida, já tem filhos? São pais, são mães? Não, né? Ainda não. Tenho certeza, ainda não, né, Arthur? Mas quando a dona Cegonha chegar com os bebês, uma coisa eu vou dizer pra vocês, essas experiências que vocês estão vivenciando agora, passar para os filhos no futuro, é deixar um legado. A única coisa que resta na vida é isso, o resto é balela, né? A gente tem que somar, estamos aqui para somar. Então vamos brindar. Ei, olha aquele rapaz bonito ali, o Gabriel. E Gabriel, valeu, Gabriel, nossa produção. Gratidão, um abraço.
Vamos que vamos!